Vamos ouvir a palavra de Deus? Tem alguém com fome aí? Da palavra. Que tua carne já está alimentada, agora é hora de mover no sobrenatural. Pode ficar à vontade, tranquiliza. Não vou nem pedir para você ficar de pé para abrir a Bíblia, porque você já ficou o louvor inteiro de pé, então já venceu a cota de hoje. Eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar com a igreja. Abra sua Bíblia em Juízes, capítulo 18, versículo 7. Livro dos Juízes, capítulo 18, versículo 7. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes. Bem no começo. É o 7º livro da Bíblia. Juízes, eu vou esperar todos acharem. Embora o texto está ali, eu gosto de ver você folheando a Bíblia. É música para os meus ouvidos ver crente folheando Bíblia. Tem crente que só de você ver como ele pega na Bíblia, você já sabe que ele tem intimidade com a palavra. E tem uns que você fala assim, abre lá em Abacuque. Meu Deus do céu. Obadias. Meu irmão abre a Bíblia e fala, está lá em Salmo, que eu não consegui. Vamos ler a palavra de Deus. Fingido, não tem nem vergonha. 18, 7 de Juízes. Dificilmente vocês me veem pregando Antigo Testamento no café. Só que já tem 2 seguidos que eu viajo no Antigo Testamento, hein? Isso é incomum aqui na igreja. Todos acharam aí? 18, 7. Os 5 homens partiram e chegaram à cidade de Laís. Observaram que seus habitantes viviam em segurança, segundo o costume dos sidônios, despreocupados, confiantes, usufruíam de prosperidade, pois a sua terra não lhe deixava faltar nada. Viram também que este povo vivia afastado dos sidônios e não tinham contato com os arameus, nem com outros povos. Posso ouvir um amém? Só aqui tá bom. O texto que nós acabamos de ler é um fragmento do livro de Juízes. E o livro de Juízes é um tempo complicado e obscuro dentro da Bíblia. Josué estava incumbido de fazer o povo entrar na terra prometida e tomar posse da herança que o Senhor tinha prometido para eles. Só que, à medida que o tempo passa, o povo vai se afastando de Deus. Quando Josué morre, ele não faz como Moisés, que deixa o seu legado para Josué. Josué falha como líder, e quando ele morre, parece que a missão é sepultada junto com ele, e os homens ficaram sem direcionamento, porque uma liderança que não evoca outros para lhe prosseguir, para darem prosseguimento à missão que Deus lhe entregou, ela é frágil, ela é fraca, ela não tem prosseguimento. E foi isso que aconteceu com Israel. E o povo, sem uma liderança, acabaram se perdendo facilmente. É uma trajetória no livro de Juízes, desde o capítulo 1 até o último capítulo, de sobe e desce. É, na verdade, um livro que é uma montanha russa na presença de Deus e na fé. O povo se perdia, os inimigos vinham, eles eram duramente castigados. Quando eles percebiam que a coisa estava muito ruim, eles propunham no coração se levantar para buscar o Senhor. E aí Deus levanta um homem, um juiz, ou até mesmo uma mulher, como foi no caso de Débora. E o povo se arrepende, o povo muda de caminho, muda de direção, e o povo que estava lá embaixo, agora está lá em cima. Não, agora nós estamos com tudo. Agora nós vamos arrebentar. Não demora muito, e o povo começa a pecar de novo contra Deus.
a brecha começa a se abrir e o povo começa a cair. De repente, quem estava lá em cima já está lá embaixo de novo. Longe de Deus, afastado dos preceitos, afastado da palavra, afastado da presença, lá embaixo. Aí, os inimigos invadem, atacam, atormentam, atribulam, e o povo lembra de Deus. Vamos buscar o Senhor, que o negócio está muito ruim. E começa a buscar Deus, se arrepende, se converte. Deus levanta outro homem, guia o povo em direção àquilo que é correto diante de Deus, e está o povo lá em cima agora. Não, agora nós aprendemos da primeira, né? Agora vamos na segunda. Está aqui, nós vamos ficar aqui em cima. Só glória. Não demora muito, e o povo fracassa de novo e retrocede. E é o livro inteiro, o povo lá em cima, lá embaixo. Lá em cima, lá embaixo. É uma verdadeira montanha russa, contrariando ou desafiando o que diz em 1 Coríntios capítulo 58, que é um conselho de Deus para a nossa vida cristã. Se você puder colocar para nós, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, você anota aí para você não esquecer desse versículo, que é quase que um mantra aqui na igreja. Eu já preguei aqui sobre o passinho do queniano. Quem nunca ouviu pregando sobre o passinho do queniano? Não viu? O queniano sempre vence a corrida, não tem jeito. Aquelas pernas daquele tamanho. O povo vai tudo correndo na frente, desesperado. Lá na frente chama o SAMU, porque desmaiou metade. Mas o queniano, ele vai no mesmo passo. Pá, pá, pá. Não acelera não, ele fica para trás. Só que lá na frente, todo mundo já cansou. E ele vai lá, ó. E eu chamei esse versículo aqui do passinho do queniano. Ele vai assim, ó, firme, constante. Firme, constante. Olha o que o versículo diz. Portanto, meus amados irmãos, permanecei firmes e que nada, absolutamente nada vos abale. Coloca na RC, que eu costumo usar a RC. Ele fala assim, ó. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então, como que é a trajetória de vida do cristão? Ele não é, estou lá em cima hoje, amanhã está lá embaixo. No outro dia está lá em cima, é uma gangorra da fé. Um dia ele está crente, botando fogo na seara dos filisteus. No outro dia está perdendo a batalha para uma galinha. Num dia está lá em cima, expulsando demônios no nome de Jesus. No outro dia está lá assim, eu não consigo nem levantar hoje, de tão esmorecido que eu estou na fé. Então, não é objetivo cristão ser assim. Como que eu vivo a minha vida cristã, pastor? Firme e constante. Nós, na versão anterior dizia que nada, absolutamente nada, vos abale. Como que você está hoje? Estou na presença de Deus. E daqui 5 anos, estou firme na presença de Deus. Tem gente, toda vez que você pergunta, toda vez que você encontra a pessoa, você tem que perguntar assim, qual é a igreja que você está? Porque muda tudo, tem que bater um F5 para saber se ele está crente, se ele está desviado, ou que coisa que é. Então, nossa vida cristã não pode ser assim. E era isso que o povo de Juízes vivia. Só que, saltando aqui para o versículo 7 do capítulo 18, onde nós estamos lendo, nós temos uma tribo, a tribo de Dan, que vai tomar posse da sua herança. Só que um detalhe me chama a atenção. Quando Josué faz o povo de Israel entrar na terra prometida para tomar posse, cada um da sua terra, cada um da sua herança, cada um foi tomando posse na sua vez daquilo que era seu. Só que a tribo de Dan, nessa altura do capítulo 18 de Juízes, já se passaram aproximadamente 100 anos, e até agora eles ainda não tomaram posse da terra que Deus tinha para eles. Dan era uma tribo que dizia assim, semana que vem a gente vai fazer. E chega semana que vem, semana que está uma chuva em Cuiabá, né? Não dá nem para sair de moto nessa chuva. Fazer o seguinte, mês que vem a gente vai. E nesse semana que vem, mês que vem, ano que vem, e a pessoa fica assim, quando eu casar, aí casa. Quando eu tiver filho, agora tem que cuidar do filho. Quando crescer eu vou. Aí cresce um filho, vem outro filho. Não, quando esse aqui crescer. Aí quando esse cresceu, vem o neto. E vai indo, vai procrastinando. E aquilo que Deus tem com a sua vida, vai sempre sendo
deixado para trás e adiado. Passou aproximadamente 100 anos postergando, procrastinando o tempo daquilo que Deus tinha para cumprir e da terra que eles tinham que tomar posse. 100 anos se passaram, e aí agora eles vão de fato no capítulo 18 de Juízes tomar posse da sua terra. Quem vai ser mirada? Qual era a herança dos danitas? Quem está aí? A herança dos danitas era a cidade de Laís. Eu vou contar até 3, você fala cidade de Laís. 1, 2, 3. A cidade de Laís era o lugar, era a terra que os danitas, que a tribo de Dan, deveria tomar posse aqui no capítulo 18. Então, os danitas, os líderes de Dan, enviaram 5 espias para ir lá dar uma sondada, para ir lá dar uma olhada como é que era. Por quê? Você ataca de acordo com a estratégia, e a estratégia é definida de acordo com aquilo que você está vendo. Então nós precisamos conhecer contra quem nós vamos lutar, conhecer como que é o lugar. A terra é boa, tem inimigos, tem gigantes. A experiência dos que vieram antes de nós, cada cidade era cada gigante quase 5 metros de altura que tinha que vencer. Era um exército que estavam lá prontos para poder defender a terra deles, e a guerra se apresentava. E agora eu preciso conhecer, Dan, qual é a terra que você vai tomar posse, qual é a dificuldade, ou nível de dificuldade que você vai ter para conquistar essa terra que o Senhor tem para você. E vão lá, irmãos, os 5 espias, sondar a terra, olhar a terra, e eles vão, espreitam e voltam de lá com um relatório extraordinário. No texto que nós lemos, eles chegam de lá até saltitantes, dizendo que quem estava lá estava seguro, estava tranquilo, confiado. Irmãos, Laís não tinha muro, não tinha exército, o povo estava em paz, o povo estava sossegado. Sabe um povo zen? Podia até ver um incensinho queimando lá e o povo sentado, meditando. Então não, está tudo certo aqui. Aqui, ó, o povo de Laís. Paz e amor. Aqui nós somos só do amor. E aí o inimigo vai conquistar essa cidade. Isso aí vai ser fácil demais conquistar essa cidade. Geralmente a gente prega sobre aquilo que nós vamos conquistar. Só que nessa manhã, e aqui eu termino a introdução dessa palavra, eu quero conversar com você quando nós somos facilmente vulneráveis e conquistáveis. Quando nós estamos com as nossas cercas desprotegidas. Falei um pouco sobre isso no último café. Cuide da sua vinha, reforce os muros de proteção. Mas agora essa cidade de Laís, ela vai ser invadida, conquistada, tomada, e o inimigo dela que vai invadir não vai ter nenhum trabalho para fazer isso. Por quê? Por causa de algumas características que elas têm. E eu quero conversar com você sobre essas características. Se você viver dessa maneira como o povo de Laís vivia, você se torna uma presa fácil na mão do seu inimigo. A princípio, deixa eu perguntar só para não me sentir constrangido aqui. Alguém aqui, você sabe que você tem um inimigo? Então, graças a Deus. Todos nós sabemos que em 1 Pedro 5 diz que ele é o inimigo, adversário da nossa alma. Está ao derredor bramando como um leão e buscando alguém que possa devorar. Então, quando você levantou a sua mão para entregar a sua vida para Jesus, você ganhou o inimigo. Não subestime o poder do seu inimigo. Satanás, ele não tem todo o poder, porque quem tem todo o poder é o nosso Deus. Mas não subestime que Satanás tem algum poder. E esse poder que Satanás tem, ele vai investir contra a sua vida, contra a sua família, contra os seus filhos, contra o seu ministério, contra a sua casa. Ele vem roubando, matando e destruindo. E nós vamos aqui conversar nessa manhã de como eu faço para que eu não seja tão vulnerável assim, para que eu possa dar trabalho para o inimigo e não ser uma presa fácil para ele. Quem vem comigo nessa manhã? Vamos então ver aqui algumas características da cidade de Laís que tornou ela frágil, vulnerável e facilmente conquistado. Deixa no versículo
Seus habitantes viviam em segurança. Eu anotei aqui para não esquecer. Falsa sensação de segurança. Apenas uma sensação de segurança. Então, vamos construir um muro aqui em Laís? Para quê? Quem que vai querer fazer alguma coisa contra nós? Nós somos um povo tão de boa. Vamos fazer um acordo aqui em Laís? Não precisa de muro. Não, mas vamos contratar um guarda para ficar na porta? Para quê? Quem que vai querer fazer alguma coisa contra um povo tão legal que nem nós? Não, vamos fazer o seguinte, vamos montar um exército? Qualquer coisa. Que exército, irmão? Nós estamos seguros aqui. Não tem ninguém que possa nos atacar. Olha aqui, olha a estratégia. Nós não mexemos com ninguém. Eu não mexo com ninguém e ninguém mexe comigo. Está tudo certo, está tudo tranquilo. E nós não podemos viver dessa maneira. Tem crente que fala assim, vamos para uma batalha espiritual ali, irmão, expulsar um demônio. Eu vou nem, para depois ele vir com tudo para cima de mim. Vamos fazer o seguinte, eu e o diabo vamos ter um acordo. Eu não mexo com ele, ele não mexe comigo. Eu vou pôr a mão nisso, nada. Pôr a mão e orar, nem. Não põe nem a mão. Quando manifesta um demônio, eu saio correndo. Fico 3 dias correndo. Por quê? Porque eu não quero comprar briga com o diabo. Eu e o diabo temos um acordo. Eu não mexo com ele. Ele também não mexe comigo. Só que, em Efésios capítulo 6, a palavra de Deus diz que nós devemos nos armaduras de guerra, capacete da salvação, couraça da justiça, escudo da fé, cinturão da verdade, sandália da preparação do evangelho. Ora, por que você acha que Deus manda a igreja se revestir de armaduras de guerra? É porque Deus sabe que em algum momento, independente do seu comportamento ou do contrato que você tem com o diabo, não mexe contigo, tu não mexe comigo, em algum momento a guerra vai se apresentar. E quando a guerra se apresentar, eu preciso estar pronto para revidar, eu preciso estar pronto para me defender. Isso pressupõe que em algum momento a guerra se apresenta. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Quando os espias vão vigiar a sua casa, ele encontra a sua casa. Quando os espias do inimigo vêm sondar a tua vida, ele encontra a sua vida protegida, preparada. Ou você é o crente paz e amor? Não mexe comigo que eu não mexo com tu. Quando seu filho sai de casa, talvez o ladrão, ele está querendo o relógio do seu filho, o celular do seu filho, ou o tênis do seu filho. Mas não se engane, Satanás não quer só o tênis do seu filho, não quer só o relógio do seu filho, não quer só o celular do seu filho. Satanás quer a vida do seu filho. Então quando o seu filho sai de casa, ele sai de casa debaixo de oração. Quando o teu marido sai de manhã cedo para ir trabalhar, seu marido vai para o serviço debaixo de oração? Ou você está naquela onda do acaso vai me proteger quando eu estiver andando distraído? Não confia que o acaso vai te proteger, meu irmão. O crente, ele já acorda durante o dia sabendo que ele tem um inimigo para vencer. Sai dessa onda de paz e amor, de habitar em segurança. Pastor, quer dizer então que eu não preciso ter sensação de segurança? Em Deus você está seguro. No Salmo 91 diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor é meu refúgio, é minha fortaleza. Ele me livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, da mortandade que assola meio-dia. Diz que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Verdade, verdade, mas isso não pode ser uma escora para eu levar a minha vida de qualquer maneira. Ele não está pronto para me defender quando o adversário da minha alma de maneira covarde me atacar. Vou levantar e vou deitar numa rede porque eu estou no esconderijo do Altíssimo. Tem jejum guardando o teu negócio? Tua empresa que você trabalha está debaixo de oração? Ou você está assim, Deus que olha? Eu não estou falando de proteção de cadeado. Eu não estou falando de proteção de cerca elétrica.
Eu não estou falando de câmeras 24 horas. Eu estou falando de você estar de pé, pronto para defender aquilo que Deus te deu. Quando os inimigos vieram atacar o campo de lentilha de Samar, ele se colocou na frente, dizendo: eu vou defender o que é meu, o que é da minha família. Quem estava aqui no último café viu quando eu preguei sobre aquele homem Nabote, que Acabe foi lá querer a vinha dele. Ele disse: eu morro se for preciso. E ele morre mesmo. Jezabel manda matar, porque ele estava de pé, de prontidão, pronto para defender aquilo que o Senhor tinha entregado para ele como herança. Eu quero adiantar para você e dar um alerta espiritual nessa manhã. O inimigo da sua alma está planejando coisas contra a sua vida. É bonito dizer para as pessoas: irmão, o que foi? Deus tem um plano na sua vida. Glória. Aí você tem que dizer também: Satanás também tem um plano para a sua vida. E aí? Você vai mergulhar no plano de Deus ou você vai ceder ao plano de Satanás? Deixa eu te fazer uma pergunta. Teu casamento está debaixo de oração? Como estão as cercas de proteção da sua vida? Ou você é Laís? Pergunta para o seu irmão: você é Laís? Ah, pastor, eu estou de boa. Vamos para a praia. Tudo certo. Não, pastor. Vamos meter um jejum aqui na igreja, irmão, para vencer Satanás. Vai ter uma consagração aqui que vai ser violenta. Pega a mão disso, quer inventar moda. Estava indo bem demais para ser verdade. Agora já começaram a inventar. Não é começaram a inventar, irmãos. A gente está de cima da montanha, observando como Satanás tem se movimentado contra a igreja do Senhor. E nós temos que estar prontos, posicionados na unção do Espírito Santo, para poder vencer as estratégias que o inimigo tem contra a nossa casa. Mulher de oração, você defende a sua casa. Você se bota de joelho lá: eu vou orar pela salvação da minha família, Satanás não vai ter os meus filhos. Tem gente vendo Satanás levar os filhos de balaiada. E está abobalhada, maratonando uma série na Netflix. O adolescente já está com todos os sinais de comportamento de desvio. Daqui a pouco tu está fazendo campanha de oração para Deus trazer seu filho para a igreja, porque ele está no caminho errado. Mas não, antes disso, tua oração já está assistida diante de Deus. Meu filho sai de casa, o sangue do cordeiro te cobre. Nós estamos numa época, irmão, que os filhos saíam de casa, a mãe pegava 1 litro de óleo ungido, óleo da unção, despeja, o menino sai. Tem até meme do menino dormindo de noite e a mãe crente. O que foi? Cala a boca, estou orando. Você ir lá, olhar seu filho dormir, enquanto ele está dormindo, você está com a mão em cima da cabeça dele, repreendendo os demônios e queimando o futuro que Satanás desenhou para os seus filhos? Você guarda seus filhos dizendo assim: meus filhos não vão pular carnaval, filhos não vão para a obra do engano, meus filhos não vão ser viciados em drogas, meus filhos não vão ser viciados, meus filhos não vão ser bêbados em porta de boteco, meu marido é um homem de Deus, ele nem é crente ainda, mas tu já está debaixo da unção de Deus profetizando, pela fé você já conseguiu ver. O que é isso? É você atravessar o projeto do adversário e dizer: aqui não, Satanás. A minha casa está debaixo do governo, do propósito de um Deus vivo. Deus tem planos para a minha família. Deus tem planos para os meus filhos. E Satanás não vai ter poder de barrar aquilo que Deus determinou. Se a gente fica nessa agonia de sensação de segurança, abobalhado, tu leva um soco no estômago com a barriga mole. Satanás ameaça botar fogo na tua casa. O fogo já está lá. Ah, pode ir, meu filho, pode ir. Se contrariar ele acha ruim, fica tão triste. Então deixa aí. Deixa aí. Coisa nenhuma. Deixa aí não. Vai chorar, chora. Vai ficar emburrado, emburra. Mas não vou entregar você de bandeja na mão do Satanás. Se um dia você caminhar em direção ao plano do diabo, porque Deus
Se quiser caminhar debaixo do plano do diabo, vai de livre e espontânea vontade, ainda vai encontrar o anjo do Senhor barrando na frente, que nem para desviar vai servir. É nessa autoridade que Laís precisava se mover. Mas não, estou de boa. Não mexe comigo, que eu não mexo com tu. Gênesis, versículo 15. Gênesis 2,15. Quem pode ler comigo no 3? 1, 2, 3. Assim Yahvé, Deus, o Senhor, tomou o homem e o colocou no jardim para zelar e para nele fazer suas plantações. Em outra versão está para cultivar e proteger. Levanta a mão direita, fala assim, cultivar. Com a outra mão, proteger. Sabe para que Deus te deu sua família? Para você cultivar e defender. Como que você faz estratégia como que está a estratégia de defesa da sua vida, irmão, para na hora que o diabo vir e topar de frente com um anjo de mais de 4 metros de altura na porta da sua casa? Quem está aí? Eu não quero ser presa fácil. Eu não quero ficar com uma falsa sensação de segurança. O que Deus tem te entregado está debaixo de oração? Mais uma vez eu pergunto, o que Deus tem te dado está debaixo de oração? Outro dia uma pessoa estava falando, não tem base bíblica ficar ungindo coisa, unge carro, unge moto, unge carro, unge bicicleta. E se achar ruim, eu entro no ônibus, ungindo no ônibus também, que nem é meu, mas eu vou andar nele. Quando você vai fazer uma viagem, sua viagem está debaixo de oração? E assim, irmãos, a gente vai levando a vida como se dependesse do acaso para nos proteger. Ou, pastor, o que o senhor está pegando é um pouco contraditório, que a Bíblia diz que eu tenho que confiar que Deus me guarda. A Bíblia diz que não tosquenejará nem dormirá o que te guarda. Ótimo. A Bíblia diz também que o anjo do Senhor acampa ao redor do que os teme e os livra. Ótimo. Diz que se por um caminho vierem contra ti, por 7 caminhos fugirão de ti. Ótimo. Então deita e dorme. Para você ver onde sua casa vai parar. Eu confio. Presta atenção no que eu estou falando aqui, para você não falar que o pastor pregou heresia. Eu confio no trabalho de Deus, mas o trabalho de Deus não me barra, não me impede de eu fazer o meu trabalho. Vou falar de novo. Eu confio no trabalho de Deus, mas o trabalhar de Deus não me impede de fazer o meu trabalho. Eu preciso fazer o que eu preciso fazer. E Jesus ensinou, vigiai e orai, porque o quê? Porque mesmo? Porque o vosso adversário, vigiai e orai para não cair em tentação, vigiai e orai porque os dias são maus, vigiai e orar. Ou você acha que Deus vai terceirizar o serviço? Não, irmão, não precisa orar não, a bênção já foi liberada, tudo certo, não precisa orar mais. Vigiar também não precisa, porque afinal você está protegido, né? Eu estou te trazendo uma realidade espiritual, que enquanto nós estamos aqui agora, existe um mundo no espírito se movimentando além do alcance do nosso olhar. Ele está pensando numa estratégia, numa forma, numa maneira de parar você, de tomar você, de barrar você, de impedir você. Mas posso profetizar na manhã de domingo de hoje? Se ele topar de frente com um crente cheio da autoridade do Espírito Santo, os planos dele vão frustrar um por um. Diga comigo, cultivar e guardar. Então essa é a primeira característica de uma cidade que facilmente vai ser levada. Agora vamos continuar. Volta no texto lá, por gentileza, Cauã. O texto diz ainda que eles estavam despreocupados e confiantes e usufruíam de prosperidade. Diga comigo assim, prosperidade perigosa. Wesley, o tema da palavra é paz perigosa. Eles estavam em paz, e uma paz perigosa. Prosperidade. Quem não quer? Olha o texto dizendo que a terra
não lhe deixava faltar nada. Eles tinham uma fonte de recurso que não permitia que nada lhes faltasse. Então eles não precisavam comprar nada de fora, vender nada de fora. Era uma cidade autossuficiente, que confiava naquilo que a terra produzia como prosperidade para eles. Então, tudo que eu quero, a terra que eu habito me dá. Isso é o perigo da ilusão da prosperidade, da ilusão das riquezas. Lá em Tiago diz: diga aos ricos desse mundo que eles não depositem a sua confiança nas riquezas. E tem pessoas que não buscam a Deus, sabe por quê? Porque o dinheiro que eles têm dão tudo que eles precisam. A gente, sofá, você faz uma campanha de oração para comprar um sofá. Aí tem que ir para a presença de Deus, para orar a Deus, para liberar o dinheiro para comprar um sofá. É assim ou não é? Mas o rico, os videozinhos, estala o dedo, aparece. Aí eu vi um vídeo de um pobre estralando, aparece. Não funciona aqui em casa. Deu falha no Wi-Fi. Percebe como, quando você está envolvido em prosperidade, você tende, estou falando de tendência, você tende a deixar de confiar na provisão de Deus para confiar naquilo que a sua terra produz como produto de suficiência para você. Aí não precisa orar, né? Vai lá e compra. Não precisa orar para Deus me dar sabedoria para educar meus filhos. Contrata uma babá, leva na psicóloga 3 vezes por semana. Ela faz o serviço para mim. Não precisa educar, coloca no escola. Aí deixa o trabalho com os professores, psicopedagoga. Não precisa treinar habilidades de fala com meu filho. Mando para a sessão na fonoaudióloga 3 vezes por semana. Você percebe como que a dependência de Deus vai saindo da vida da gente, assim como o dinheiro vai entrando e a prosperidade vai chegando? Algumas vezes é melhor não ter. Pastor, agora só falou besteira. Não. Um dia, Pedro e João, capítulo 3 de Atos, estava chegando no Templo Formosa, aproximadamente 3 horas da tarde, e tinha um paralítico lá, na porta do templo, pedindo esmola para quem entrava. Ele fixa os olhos em Pedro e João e diz assim: me dá uma esmola, por favor. Quando eu imagino, eu falo. Pedro e João enfiando a mão dentro do bolso, mas não tinha dinheiro. Diga assim: graças a Deus. Agora faz de conta que você é o paralítico, diga graças a Deus. Ah, pastor, mas ele precisava de R$1. Podia ganhar R$1, mas ganhou algo muito maior. Dá uma esmola. Pedro e João, revestido da autoridade de Deus. Se tivesse R$1, dava R$1. Mas às vezes é melhor não ter. Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Fala para o teu irmão: esse aqui é R$1 ou você quer caminhar? E o que, irmão, não é pouco que está querendo R$1. Hoje em dia você tem que perguntar para a irmã: irmã, você quer ser curada? Como Jesus fez para o cego. Parece óbvio, mas não é tão óbvio. Jesus perguntando para o cego: o que queres que eu te faça? É óbvio ou não? É óbvio, mas não tão óbvio. Já vi casos de orar: irmã, vou orar para Jesus curar sua coluna. Pelo amor de Deus, não. Por quê? Porque se eu perder meu aposento, como que eu faço para viver? Aí eu prefiro o bico de papagaio do que a cura. Aí vai ter. Então você tem que perguntar se a pessoa quer ser curada. De repente você cura ela, vai lá o INSS, corta o benefício. Depois ela vai vir na sua casa pedir sacolão. Tá, porque você, quem mandou você se intrometer onde você não foi chamado? Você está rindo? Porque realmente é engraçado. Mas aí a confiança que a gente tem nas riquezas olha isso. A terra não deixava faltar. Olha o perigo.
Só quem tem filhos aí, dá um amém. Quando provemos tudo para os nossos filhos e não os ensinamos a lutar para obter suas próprias conquistas, criamos crianças mimadas que se transformam em adolescentes problemáticos, que se transformam em jovens inconsequentes e adultos superficiais. Papai, quer... Pera. Papai, me leva, vamos. Sabe, pais, que tudo que o filho quer, que faz todo o gosto do menino, toma, e vai dando tudo para a criança, e não ensina a criança o não. Hoje, não, eu vou, não vai. Mas todo mundo foi. O que a mãe responde? 1, 2, 3. Parece que é isso em qualquer lugar do mundo deve ter assim. Elas estão em toda parte. Sabe? Pais ausentes, olha aqui, pais ausentes tendem a querer suprir a sua ausência com coisas. Aí vai dando, no lugar de afeto, coisas. O celular está defasado, eu quero o último do último. Como que é o último? Fala para mim que eu não sei. iPhone 16 é o último? Pastor, eu tô com 15. Eu tô com 15. Eu quero 16, mas o 15 te atende. E se eu não fizer, se ele não fizer, ele entra em depressão se não der o 16. Lá na sala dele, todo mundo tem o 16, só ele que tem o 15. Ele vai ficar com vergonha de ficar com o 15 lá. Aí o pai vai lá e dá o 17, que nem lançou ainda, mas tá dando. Às vezes entra em dívida para satisfazer o filho, com medo de contrariar o filho, para o menino não ficar triste. Geração Nutella. Teve uma época que os pais falavam assim, qual que você quer? O 16. 16 varada? Não, papai, ele estava brincando. Vamos converter o número do Pro em espada de São Jorge. Para ficar verdinho. Era uma época passada, hoje não é assim. Hoje os pais vão dando de maneira inconsequente tudo que os filhos querem. Pai, não dê ao seu filho o que ele quer, dê ao seu filho o que ele precisa. Você quer o 16? Então vou fazer o seguinte, vou arrumar um trabalho para você. Você trabalha e recebe seu dinheiro, e quando você tiver o seu dinheiro, aí você compra o 17, o 18, qual você quiser. Pastor, eu tenho que ser ruim. Isso não é ser ruim. Isso é para você não gerar adulto fraco e superficial. Sabe por quê? Porque a vida não vai dizer sim para o seu filho todo dia, igual você. No mercado de trabalho, que o chefe chamar a atenção dele, ele vai ficar revoltado. Porque não aprendeu a ser advertido. Tem quantas pessoas vão para o mercado de trabalho? Quem convive muito corporativo vê a situação dos profissionais que estão entrando no mercado de trabalho agora. Se o chefe aumentar o tom de voz em 1 decibéis, ele fala que está tendo assédio. Geração Z. E sabe qual que é os culpados disso? São os pais que desde a infância vão dando. Então essa prosperidade de Dan, aliás, essa prosperidade de Laís, tornou eles ficarem assim. Vai ser levado de balaiada. Vai ser arrastado na primeira onda que vier. A tribo de Dan vai entrar e vai devastar. Por quê? Porque eles confiavam naquilo que a terra produzia. Agora, quando você ensina, aí a criança aprende, o adolescente aprende, o jovem aprende, o adulto aprende, não tem problema nenhum. Quem está aí? Eles estavam em paz. Quem gosta de paz? Todo mundo. Só que paz é ausência de conflitos.
Mas olha o perigo da ausência de conflitos. Conflitos me levam a um lugar necessário de transformação e mudança. Quando eu não tenho conflito, eu não tenho consistência. Vamos falar no contexto espiritual? Quem não tem conflitos espirituais não tem consistência espiritual. Então a gente precisa ter conflitos. Mas Laís, não. Vamos discutir isso aqui? Não. Aqui é paz. Deixa eu chamar a sua atenção aqui. Não. Aqui nós não contrariamos ninguém. O negócio nosso aqui é paz. Aqui eu vou fugir do conflito. Eu não quero nem ouvir. Paz em excesso. Paz em excesso. Quem não tem conflito, quem não entra em crise, não cresce. Olha o que eu escrevi aqui. Casamento sem crise, casamento sem conflito, está morrendo. Não, pastor, lá em casa, eu e a minha mulher estamos afiadíssimos em casa, não tem. Está assim lá. Quanto tempo faz que vocês não se contrariam em alguma coisa? Não, pastor, lá em casa a gente combina em tudo. Lá em casa é o morango do amor. Posso te dar uma notícia? Se é assim, tá? Seu casamento está morrendo. Não precisa atrair a terceira guerra mundial para dentro da sua casa. Você não precisa disso. Mas os conflitos, de onde vêm os conflitos maduros, sadios que cooperam para o crescimento do casal? É você dizer para o outro o que é que te incomoda. E quando você abertamente diz para o outro o que é que te incomoda, abre uma oportunidade de haver uma mudança. Eu não gosto que você fala com fulano. E aí? Eu não gosto que você tenha senha no seu celular. E aí conversa. Não, mas porque eu tenho a minha privacidade. Você tem a sua privacidade, então você deveria ficar solteiro. Porque quem quer privacidade fica solteiro. Casou, não tem senha, não tem segredo. Posso ouvir um amém aí? Eu senti uma murchada repentina. O que foi? Tá tudo bem? Ah, então tá bom. Eu não digo o que eu penso, o que me incomoda, guardo dentro de mim. Aí fica uma mulher emburrada, um homem emburrado de cara feia. O cara chega em casa, a mulher tá parecendo que foi batizada num pote de vinagre. Você fala assim, o que eu fiz? Amor, o que foi? Ela fala assim, O que significa Aí ele vai lá no Google. O que significa quando a mulher diz Chat GPT. Tá entendendo? E essa ausência de expor e de fugir, esse negócio de fugir do conflito, não, porque eu não quero briga. Eu não gosto de briga. Você não gosta de briga, você evita o conflito, mas uma hora isso aí vai pipocar no seu casamento. Porque vai acumulando coisa, acumulando, e quando isso estourar, vocês não vão falar em divórcio. Vai falar em assassinato. Está repreendido. Te mato. Você entende? Conflitos precisam ser resolvidos. Mas a ausência de conflitos isso é só denuncia um termômetro que o casamento vai muito ruim das pernas. Só os casados digam amém. Só não vai chegar lá na sua casa e falar assim, vem aqui, vamos brigar, que o pastor falou que tem que brigar. Hoje vão quebrar o pau aqui. Você não escutou a pregação? Senta aqui que é hoje que nós vamos lavar roupa suja de 3 anos atrás. Ó, em 1995. Aí o marido fala assim, vai lavar a louça. Para não falar o pior.
Sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. Sangue de Jesus tem poder, perna estremecer. Quem está aí? Então, olha o problema de Laís. Muita paz, muito zen, muito paz e amor. Estou seguro, estou confiado, estou tranquilo, estou em paz, não quero guerra com ninguém, não mexo com ninguém, ninguém mexe comigo. Estou em prosperidade, tudo que eu tenho a terra me dá, então vou vivendo. Daqui a pouco, ela vai ser invadida, saqueada, destroçada, destruída, porque abusou da paz. Viveu uma paz perigosa. Agora, paz de espírito, irmão, é diferente. Paz de espírito, mesmo no pior cenário de conflito, você está em paz com Deus no seu coração. Isso é outra história. Vamos continuar? Terminando já. Vamos lá. Viram também que este povo vivia afastado dos sidônios. Você consegue colocar para mim, por favor, esse RC? Que lá aparece uma palavrinha que me fez pensar um pouco mais quando eu estava... Aí diz possessor. Tem alguma versão aí que diz autoridade? Não havia autoridade alguma sobre o reino? Se alguém tem, me diz. Achou? ACF, corrigida fiel. A corrigida fiel diz assim, ó. Eles estavam quietos, confiados, não havia autoridade alguma sobre o reino. Diga comigo assim, perigo. Ausência de liderança. Capítulo 18, versículo 1. Olha como começa. Coloca aí. Naqueles dias não havia rei em Israel. 19, capítulo 19. Capítulo 19. Aconteceu também naqueles dias que não havia rei em Israel. Agora volta para o versículo que nós estamos estudando. Toda tragédia espiritual e declínio espiritual que acontecia na época dos juízes era antecedido por essa informação. Não havia liderança em Israel. Aí o povo perecia. Ou seja, sem liderança, o povo perece. Então, lá em Laís, não tinha prefeito. Não tinha presidente de bairro. Não tinha governador. Não tinha liderança. Não tinha autoridade. Escolher não ter uma liderança, uma voz que fala na sua vida, é se preparar para ser derrotado. Vou falar de novo pausadamente. Escolher voluntariamente, de livre e espontânea vontade, não ter uma liderança, não se submeter a uma liderança, uma voz que é o mesmo que se preparar para ser derrotado. Quem não obedece, não se submete à autoridade, não prospera na sua vida. Sabe qual que é o problema de Laís? Que vai fazer ela ser... Porque diziam, aqui nós não temos autoridade sobre nós. Ninguém manda em mim. Eu não vou submeter a ninguém. Eu não vou ter que dar satisfação a ninguém. Eu não quero me reportar a ninguém. Ou eu quero escolher a quem eu vou me reportar. Laís está pronta para ser destruída e fracassada. Israel experimentou na pele isso durante muitas vezes. Rejeitar uma liderança que Deus levantou, ou escolher não ter uma liderança, foi o resultado que promoveu o fracasso e a queda de Israel por muitas vezes na história. Aí tem gente que diz assim, eu não quero
ser liderado por ninguém. Eu não quero que ninguém fale na minha vida. Eu não quero. Ó, vamos trazer para o contexto espiritual? Pastor não paga minhas contas. Pastor não sabe o que está passando dentro da minha vida, na minha casa. Pastor não conhece a minha história. Então por que eu vou obedecer uma pessoa que não tem nada a ver com a minha vida? Aí que você se engana. E quem decide não ter uma liderança espiritual, sabe, existe pelo menos 3 razões para isso. Eu vou expor aqui agora. De pessoas que têm dificuldade de ser liderado, dificuldade de reconhecer uma autoridade, dificuldade de ter uma liderança. Coloca a mão no seu coração, olha aqui para mim firme. O que eu vou falar aqui agora é muito importante. 3 razões. Primeiro, experiências ruins com líderes abusivos geram pessoas desacreditadas. Sabe, estava conversando ainda com a irmã ali. Cadê a irmã lá atrás? Que a pessoa já foi liderada uma vez, e a liderança que foi sobre a vida dela, errou, fracassou, vacilou, e fala assim, eu não vou acreditar mais em ninguém não, que eu já vi tanta coisa errada, eu já vi tanto escândalo, tanto, que, sabe quando gera uma ferida que a pessoa fala bem assim, eu não quero nem saber mais, eu não vou me envolver, e alguém fala assim, eu quero só ser crente, servir a Jesus, tá bom. Gerou os desigrejados aí da época, a igreja famosa. Eu não vou mais na igreja, vou servir a Jesus na minha casa, eu canto um hino, eu assisto uma pregação no YouTube, eu leio a Bíblia e oro em casa. Porque eu não quero. Uma liderança feriu, aquela ferida ficou e ele decide que não quer mais. Só que isso é tragédia pré-anunciada. O que uma pessoa dessa precisa? Precisa ser curada. Entender que Deus está acima dos erros das pessoas. Passamos, a pastora Luciana e eu, por uma experiência quase que traumática, que a gente teria álibi suficiente, justificativa, plausível, para dizer bem assim, nunca mais eu quero pisar dentro de uma igreja. Vocês sabem do que eu estou falando. Não quero mais saber, nunca mais. Só que a gente senta e pensa assim, o que Deus tem a ver com isso? O que Deus tem a ver com a liderança abusiva? O que Deus tem a ver com a liderança problemática? O cara não resolveu os problemas de ego dele, e agora eu vou paralisar a minha vida espiritual porque alguém é mal resolvido na vida. E aceitaram colocar um louco para poder liderar pessoas e levar elas para o abismo. Eu só preciso decidir uma coisa, eu não vou para o abismo que esse barco está indo. Um dia a pessoa chegou para mim e falou bem assim, não, mas você pode ficar nesse lugar, fazer o certo, já que quem está na frente está fazendo errado, você faz o certo. Eu digo assim, filha, quem está na frente está conduzindo o barco. E se eu quiser ou não, eu vou estar indo para o lugar onde esse barco está sendo conduzido. E o dia que esse barco cair no abismo, eu vou cair junto. Então eu aplico aquele, escapa-te pela tua própria vida. E vou servir a Deus. Só que eu não vou achar que todo mundo é igual. Eu não vou achar que todas as pessoas são assim, que todos os pastores são assim, que todos os líderes são assim. E pessoas traumatizadas nesse sentido, acabam decidindo, não quero liderança, não quero igreja, não quero pastor. Quem está aí? Precisa de cura. E tem um segundo motivo que faz a pessoa não submeter. É a falta de humildade. Não tem como um crente não ter humildade. Quando Jesus chama os seus discípulos, ele diz assim, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Só que o que ele disse que era para os discípulos aprender com ele? Aprendei de mim como é que transforma água em vinho. Aprendei de mim como é que levanta os paralíticos? Não. Aprendei de mim como é que faz o morto ressuscitar depois de 4 dias? Não. Ele diz, aprendei de mim que sou manso e humilde. Aí tem crente que tem problema com o seu ego. E diz, não vai mandar em mim mesmo não. Se você falar, vamos, tá todo mundo indo, então também não vou. Só para mostrar que ninguém manda em mim.
Levanta, todo mundo levantou, também sentei, porque ninguém manda em mim. Agora senta, aí a pessoa levanta. O que foi? Ninguém manda em mim. Vamos todo mundo ficar. Eles, tô indo. Tá indo para onde? Tô indo, porque ninguém manda em mim. Rebelde por natureza. Rebelde. Está aqui. Pessoas que têm a si mesmo como seus únicos conselheiros fracassam. Não paga minha conta, não vai dar palpite na minha vida. Aí casa, descasa, briga, separa, sai, entra, viaja, volta, vai, vem, muda, troca de emprego, troca de vida, troca de mulher, troca de marido. E diz, eu não vou dizer nada com ninguém. Irmãos, o crente que ele entende que ele precisa de uma liderança e que reconhece isso, quando ele vai tomar uma decisão importante, não é pedir. Aqui na igreja não temos cultura de pedir. Pastor, posso ir viajar com a minha família? Aí também se apelou. Tem que pedir. Não sou dono da sua vida. Só que você tem uma liderança. Pastor, estou saindo de viagem. Que daí domingo, quando você não estiver no culto, eu vou saber onde você está. Mas daí, marca e simplesmente não aparece, não diz nada. Significa que está balançando o ombro para a liderança. Você tem um pastor. Você tem alguém que fala na sua vida. Você tem uma liderança que está te cobrindo. A você e a tua família de oração todo dia. Mas você está, Eu já contei para vocês a experiência de eu ter pastoreado uma pessoa. E a pessoa casou e eu fiquei sabendo pelo status do WhatsApp. Teve uma cerimônia e eu sou pastor dela. Teve tudo e a pessoa casou e eu não fiquei sabendo. Então não é pedir, deixa eu ir, deixa eu ficar. Nunca você vai falar que você vai fazer alguma coisa, eu vou chegar para você e falar, não faz, está proibido. Eu não tenho poder de falar assim na sua vida, de proibir você de coisa alguma. Só que é importante você ter uma liderança, comunicar, falar. E tem pessoas que não se submetem. Aí Laís vai ser destruída, porque não tinha liderança. Posso ouvir um amém aí? Então essa falta de humildade, todas as vezes que Israel se reerguia do caos, isso acontecia porque Deus levantava alguém para liderar. A ausência de liderança fracassou. Ou tem o terceiro motivo também, além da falta de humildade. Fala para alguém perto de você, tem que ser humilde, irmão. Você entendeu? Você tem uma liderança. Honra, respeita, considera. Não é assim que trata a liderança, não, tá? Tô nem com a minha vida é minha. Eu vou e volto, não quero nem saber. Tá falando. Veja. Pessoas que não suportam o confronto preferem ser independentes nas suas decisões e escolhem não ser lideradas ou conduzidas por outros. Na grande maioria das vezes, pessoas de coração rebelde. Foge do confronto. Por quê? Porque tem um líder, talvez, quando você pisar na bola, ele vai chamar a sua atenção. Então, eu não vou dar muito moral para essa liderança, não, porque o dia que chamar a atenção, também não vou gostar. Se você não está pronto para ser confrontado, você não está pronto para ser liderado. Se você não está pronto para ser liderado, você também não está pronto para ser um líder. Sabe como que eu costumo provar as pessoas antes de dar uma liderança para ela? Eu vejo como ela se comporta quando ela é liderada. Porque se a pessoa tem humildade para ser liderada, eu posso colocar ela numa função de liderança. Mas se ela não serve para ser liderada, ela não vai servir para liderar. E às vezes vai passar a vida inteira na igreja e não vai ter uma liderança. Por quê? Porque não tem humildade para se submeter a outros. Então não tem como liderar. Então a primeira coisa para você ser tratado no seu ego é você pedir para o Espírito Santo te revestir de humildade. E aprender a honrar, respeitar e ter obediência para as pessoas que Deus levantou na sua vida. Amém? Sabe o que é isso? Isso é proteção para você, meu irmão. É respaldo. Porque quando você vai, tem alguém orando. Quando alguém está em viagem na igreja, a gente está aqui, Senhor, não é assim que a gente ora na sexta-feira? Senhor, os irmãos que estão viajando, que estão nas estradas, que estão de férias,
Os irmãos tiraram férias esses dias, nós estávamos aqui todos os dias orando. Guarda, Senhor, na viagem, na ida, na volta, não permita que nenhum mal aconteça. Mas por quê? Porque a pessoa falou, pastor, nós vamos para tal lugar, vamos ficar tantos dias, estamos voltando tal dia. Aí você sabe, eu sei que onde a pessoa está, e ela está lá onde ela está, guardada em oração. Agora, como que eu não sei nem que você... Cadê o fulano? Não está aqui não. O que foi com ele? Não sei. Quarto e último. Eles estavam longe dos sidônios e não tinham relação com ninguém. Ou seja, eles vão ser destruídos porque eles estavam isolados. Eu estou aprendendo aqui como é que eu não devo conduzir minha vida. Quem está aí? Isolamento é um perigo, irmãos. Os maiores níveis de tentação que são investidos na sua vida são investidos quando você está sozinho. A serpente não foi balangabeiço com Eva quando ela estava perto de Adão, ele ia dar uma pisada na cabeça dela. Mas foi ela ficar sozinha. Começou um diálogo que se fosse eu já está correndo até hoje. A cobra, bom dia. Morre. Tá igual a jumenta de Balaão que eu preguei domingo na igreja. Você está me espancando. O que eu estou fazendo para você? A jumenta falando para Balaão. E ele, se eu tivesse uma faca que eu te matava agora. Você prensou meu pé nessa parede. Eu não ia ter força para responder para a jumenta. Ela falasse, bom dia. Wins. Pagou, volta. Então, Satanás vai aproveitar o dia que você estiver isolado para poder lançar tentação na sua mente. Você acha que o diabo pode lançar tentação contra você aqui nesse culto? Dá uma olhada nesse ambiente aqui. Tá vendo esse irmão perto de você aí? Ele é um muro protetor na sua volta. Quando você se aparta dessa comunhão, você se torna uma presa fácil para o diabo. Que Eva está caminhando sozinha no jardim para a serpente. Quando o diabo quer derrotar uma pessoa, sabe o que ele faz? Ele coloca essa pessoa em isolamento. Tranca ela dentro de um quarto, ela fica lá deitada, apaga a luz e começa. Que isso? Satanás lançando seta contra a mente da pessoa. Então você aparta da comunhão, já virou uma presa fácil para o diabo. Todo mundo na guerra. Onde estava Davi? Na janela, olhando mulher pelada tomar banho. Betseba lá tomando banho e ele lá na janela. Oh, meu Deus, tenha dó. Caiu. Por quê? Porque enquanto estava todo mundo na batalha, ele estava no isolamento. Fala para alguém, crente não pode andar sozinho. Crente não pode andar sozinho. Crente não pode andar sozinho. Eu gosto quando eu vou para os cantos levar sempre alguém comigo. Porque esse negócio de todo mundo foi, eu não fui. Fiquei isolado. Todo mundo está lá guerreando e você está aqui levando seta. E depois você quer que esteja forte espiritualmente. Estranho seria se tivesse. Ah, eu estou tão fraco espiritualmente. Lógico. Você se apartou do lugar onde tem renovo brotando todo dia, que é no meio das ovelhas do seu pai. Isolamento na igreja, decisão voluntária de viver apartado da vida da igreja, e tem gente que ainda culpa a igreja. Entrei e saí naquela igreja, ninguém falou comigo. Por que você não fala assim? Entrei e saí naquela igreja, eu não falei com ninguém. Por que a gente tem que pegar a responsabilidade e jogar nos outros? E conselho para os crentes aqui, ó. Chega mais cedo no culto, para dar tempo de você conversar com os irmãos. Na hora que tocar o sino, vai embora. Não sai correndo estrambelhado. Ficam pelo menos 5 minutos, irmão, paz, batendo papo na porta da igreja. Não essas panelinhas da igreja. Ah lá, os grupinhos, ó. Irmão, sabe? Ah lá, fica de panelinha lá, ninguém entra ali. Não é ninguém entra, irmão, é você que se isola.
Você quer botar a culpa nos outros. Por que você não entra no meio dessa panela? Talvez nessa panela tenha oração. Você não gosta de oração, você vai embora. Talvez nessa panela tem Bíblia. Estão conversando de Bíblia, mas você não lê Bíblia. Não vai ter o que dizer, vai embora. Talvez nessa panela tem fofoca. Entra lá. Para ser mais um fofoqueiro? Não. Para dizer, irmão, Deus não está no meio dessa conversa aqui não. O sangue de Jesus tem poder. Se você não entra para ser igual, entra para ser o diferente. Mas entra, não vai sair embora correndo da igreja, não conversa com ninguém, não fala com ninguém, depois fala, eu não estou me sentindo mais à vontade na igreja, parece que não é a mesma coisa. Eu já teve gente que saiu da igreja dizendo que não conseguiu ser acolhido na igreja. Eu pensei, pronto. Aí vai olhar o histórico da pessoa, chegava depois que o culto começava e ia embora antes do culto terminar. Aí você pensa, vai comunicar com quem? Aí faz uma resenha no monte, uma oração no monte, a pessoa não vai. Aí você faz um café, a pessoa não vem. Você faz um evangelista, a pessoa não vai. Tem uma consagração, a pessoa não vem. Tem uma vigília, a pessoa não vem. Aí não participa de nada que a igreja faz. E depois fala, estou me sentindo isolado. Estranho seria se você se sentisse pertencente. Então, não espere que as pessoas vão te arrastar para o meio. É você que tem que entrar no meio e falar bem assim, irmão, qualquer assunto aí, estou querendo conversar hoje. Tem irmão que chegou na igreja aqui, irmão, já foi conquistando todo mundo. Chegou, não conhecia ninguém. É porque gosta de conversar. Aí tem a questão da timidez. Eu sou tímido, não gosto muito de estar. Aí é compreensível, você vai chegando na sua medida. Mas tem lugar para todo mundo. Até para os tímidos, pastor. Até para os tímidos. Quem já ficou sentado perto de uma pessoa meia hora e ninguém falou nada? Tá bom. Tá bom. Tá calor hoje, né, irmão? Tá quente. Aí se o irmão for crente, fala bem assim, no inferno é pior, né? Você já viu o trator? Tem um rodão desse tamanho. Irmão, você está entendendo? O isolamento é uma responsabilidade pessoal de cada pessoa. Não adianta você botar a culpa nos outros. Sair da igreja não resolve. Que você vai deixar de ser isolado nessa igreja para se isolar na outra. Então já está aqui e fica. Em nome de Jesus. Vai caçar suruca para sua cabeça, não. Fica isolado aqui mesmo. Abraça com a pilastra aí e fica aí. A comunidade da fé é uma estrutura poderosa de defesa na sua vida. Não se isole. Cada vez que você reúne com a igreja, você está fortalecendo. Você está sendo aconselhado, está sendo dirigido. Deus santo. 2 Samuel 10, 9 é o último versículo que eu vou ler aqui. 2 Samuel 10, 9. Vendo, pois, Joabe que a batalha estava preparada contra ele, pela frente, saúde, e pela retaguarda, escolheu dentre todos os homens de Israel e formou-os em linha contra os sírios. 10. E o restante do povo entregou na mão de Abissai, seu irmão, o qual formou linha contra os filhos de Amon. Olha aqui para mim. Joabe e Abissai, 2 líderes de exército, receberam afronta dos seus inimigos e agora precisam contra-atacar. Joabe era o líder. Só que ele percebeu que o ataque do inimigo era uma estratégia diferente. Os inimigos atacavam pela frente e pela retaguarda. Aí ele chama o seu irmão Abissai e diz assim, vamos dividir as equipes. Joabe com a sua equipe para um lado, Abissai com a sua equipe do outro. Eu pelejo contra aqueles que vêm pela frente, e você peleja contra aqueles que vêm por detrás. Versículo 11. E disse, se os sírios forem mais fortes do que eu, tu vem e me socorre. Mas se os filhos de Amon forem mais fortes do que tu,
eu irei e te socorro. Então era assim. Joabe luta pela frente, pela retaguarda. Só que ele diz: quando o seu inimigo for mais forte do que você, eu vou lá e te socorro. Mas quando eu estiver perdendo a batalha pela frente, você vem e me socorre. Olha aqui que é a bênção da pessoa não se isolar. Quando você estiver em perigo, eu te ajudo. E quando eu estiver em perigo, você me ajuda. Porque a Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 4 que é bem melhor serem dois do que um. Eles vão ter melhor paga no seu trabalho. E quando um cair, o outro vem e ajuda. Mas se a pessoa que ele estiver tropeçando, não tem ninguém que o socorra. Perigo à vista. Isolamento é perigoso. Quem está aí? Fica de pé. Sabe o que aconteceu com a cidade de Laís? Deixa no capítulo 18, versículo 28. Olha ali que tristeza, irmão. Olha que tristeza. Ninguém que os livrasse. Ninguém houve que os livrasse. Porquanto estavam longe dos sidônios. Não tinham relações com ninguém. A cidade estava no vale que está junto a Bet-Reob. Depois reedificaram a cidade e habitaram nela. Olha aqui para mim. A tribo de Dan entra para destruir eles. E não tinha ninguém para eles pedir socorro. Porque decidiram se isolar. Porque não tinha uma liderança para dizer: vamos contra-atacar sim. E se não tem liderança, cada um faz o que dá na cabeça. E se cada um faz o que dá na cabeça, não tem uma estratégia consistente. O inimigo triunfa. Estavam confiados na sua prosperidade, mas a prosperidade da terra não foi suficiente para garantir para eles o livramento. Eles foram devastados. Eles foram destruídos. Coloca a mão assim, ó. Sabe quantos soldados tinha na tribo de Dan? Aproximadamente 67 mil soldados para derrotar Laís. Olha aqui, 67 mil soldados para derrotar Laís. Quando eles voltaram trazendo o relatório da cidade, os 5 homens falaram bem assim: vai dar muito trabalho levantar todo mundo para ir lá. Não precisa. O negócio lá é tão mamão com açúcar que só 600 homens já resolve o problema. Sabe quantos homens atacaram Laís e devastaram a cidade? Só 600. 67 mil soldados. Prontos, com espada na mão para a batalha. Pode guardar. Ali é só chegar e tomar conta. Deixa eu te perguntar uma coisa. Que nível de dificuldade a sua vida tem tido contra os ataques do seu inimigo? Será que o diabo tem que contratar um arsenal de guerra para poder pegar você? Ou será que tem sido uma presa fácil? É uma pergunta. Responde para você mesmo. Eu já ouvi uma época em que a gente dizia bem assim: teve uma reunião no inferno de Satanás e os seus demônios tentando ver como é que vai parar um crente. Hoje em dia não precisa de reunião mais não. É só ir lá pegar o computador ou o celular e ver os sites que a pessoa acessa. Já está dominado. É só semear uma intriga dentro do lar, da casa. Satanás já resolveu o problema. É só pegar um ministério, botar um olhar torto e falar assim: fulano me olhou torto. Pronto. Satanás já... É só isso. É só isso. Fulano passou por mim e não me cumprimentou. É simples. Parece que a pessoa vai passar por aqui, o diabo faz só assim, ó. Pronto. Resolveu o problema do diabo. Aí a pessoa vai sair falando bem assim: passou por mim e virou a cara para o outro lado. Pronto. Desestabilizou uma igreja. Desestabilizou uma liderança. Temos nós aqui, equipe de louvor, que somos um grupo.
se houver uma interferência, por mínima que seja, entre nós e não tivermos em plena, e plena é completa, comunhão, é tudo que o diabo precisa para poder derrotar a gente em cima do altar. Tem pastores perdendo a batalha. E Satanás não plantou um tanque de guerra na porta do ministério dele, não. O diabo só jogou uma semente, desse tamanhozinho. Vocês lembram da história do cavalo que o diabo foi lá e soltou o cavalo foi lá e comeu o pasto do fazendeiro. O fazendeiro foi lá e matou o cavalo. O dono do cavalo ficou chateado, foi lá e matou o outro fazendeiro. Virou um regaço. Aí depois vieram. Esse diabo é furioso. O diabo falou: epa, eu não fiz nada não. Eu só soltei o cavalo. E de repente, irmão, o diabo você está perdendo a batalha e você não sabe por que você está desse jeito. Você não sabe por que sua energia está sugada dessa maneira. Sabe o que é isso? Satanás jogou uma isca e você caiu. A rocha da ofensa foi colocada como um anzol escado na sua frente e você mordeu. Aí você se trancafiou na sua existência. Aí você ficou um crente desacreditado. Aí sua fé foi roubada de você. Aí você perdeu o ânimo de fazer a vontade de Deus. Talvez a pessoa que virou o rosto para o outro lado, ela só estava com torcicolo no pescoço e queria fazer assim. Talvez a pessoa que você disse que olhou torto para você, estava só num dia mal de TPM. Talvez era só isso. Vou embora da igreja. Era só um anzolzinho escado na sua frente, você mordeu, irmão. Faça um compromisso com Deus nessa manhã. Proteja a sua casa. Proteja a sua vida. Não deixe, irmão. Você não seja como Laís, não. Falaram de mim. Daí. Pastor Cláudio Duarte diz que ele, quando está pregando na igreja, alguém levanta e vai embora, ele pensa assim, tá tão bom que ele foi chamar mais gente. Irmão, se eu fosse importar com a cara das pessoas, enquanto eu olho para algumas caras e penso que eu sou o Billy Graham pregando. O melhor pregador do mundo. Só que tem outros que eu olho e que a pessoa está falando assim, vai terminar não? Tá de péssimo para horrível. Mas sabe o que eu decidi na minha vida? Eu não posso conduzir a minha história baseado na opinião dos outros. No palpite dos outros. Eu sou fraco. Mas não tão fraco. A ponto de ser baleado por coisa à toa, não. Deus tem me dado graça, irmãos. Porque para você estar à frente do ministério e lidar com gente arengando na sua frente, você fala assim, meu Deus. Dá trabalho. Só que levanta a sua mão bem alto. Fala assim, eu não sou Laís. Eu não sou Laís. Fala assim, minha casa está protegida. Eu não estou confiado. Não estou dormindo. Não estou dormente. Estou aposto. Estou pronto para defender aquilo que é meu. Honra a tua liderança, meu irmão. Não confia no seu próprio braço, na sua prosperidade, no seu dinheiro. Não. Não se isole, não se tranque. Quando tiver ruim, grita para alguém, me socorre, estou ruim. Estou fraco, estou abatido. Não vai para casa se trancar e pensa, eu fiquei doente, faltei 2 cultos, ninguém me ligou. Não liga, pastor, não estou bem. Irmã, faz uma oração por mim, que eu estou sentindo fraco espiritualmente. Me ajuda. É assim que a igreja avança. Você acha que a igreja do Senhor vai avançar sem retaliação? Cada vez que a igreja se propõe a fazer alguma coisa na vida da igreja, o diabo inteiro se levanta para paralisar. Mas a gente precisa ser firme e constante, entender o que Deus colocou na nossa vida e caminhar para frente, sem olhar para trás, sem desviar o olhar. Vamos orar.